Fala galera, eu sou o Thomas, jovem repórter do bairro da Rocinha. Aí, uma pergunta: você sabe o que é IST? Não? Preste atenção nesse vídeo aí que vai mostrar tudo pra vocês. Fala galera, sou o Luiz Fabiano, jovem repórter do bairro da Rocinha. E hoje nós vamos falar sobre as ISTs. Você sabe o que essa sigla significa? Você autoriza o uso da sua imagem? Sim. 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 Maria Luísa, você sabe o que é IST? Não. 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 Acho que eu já ouvi falar, mas não lembro muito bem o que é. Você já ouviu alguma coisa sobre esse assunto? Também não. Já ouvi? Não. 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 As ISTs no nosso território, que é um território de muita vulnerabilidade, e ele compõe as favelas Rocinha, Vidigal, Parque da Cidade, Favelinha, e esse conglomerado de bairros, nós temos um índice muito grande de ISTs acontecendo, principalmente na nossa população jovem. É importante que se tenha um conhecimento dentro do território dessas doenças, dessas infecções, para que, quanto antes possível, as pessoas compareçam às unidades de saúde, que façam teste de hepatite, façam teste rápido, que se vacinem, que tomem a vacina da HPV. Então é muito importante que todo o nosso jovem do nosso território tenha ciência do que é os agravos através das ISTs. Leonardo, você sabe o que é IST? Não, Você já ouviu alguma coisa sobre esse assunto? já ouvi falar, mas eu não sei o que é não. Não. Você já ouviu falar alguma coisa sobre esse assunto? Não. Ana Paula, você sabe o que é IST? São doenças sexualmente transmitíveis. Sim, que antes era usado esse termo, doenças, só que agora trocou esse termo para infecções sexualmente transmissíveis. Você já ouviu falar sobre esse assunto? É um assunto familiarizado no seu lar? Sobre essa sigla, sim, mas que tinha trocado de nome, não. Tô sabendo agora, ou você? É um assunto que você fala ou escuta diariamente? Não falo diariamente, mas cheguei já a tocar algumas vezes com meu filho, que ele tem 11 anos, ele já começou a tomar a vacina, já tomou a vacina, então eu já cheguei a comentar em casa, mas a gente não fala assim muito. Você acha que é um assunto que deveria ser mais falado entre os jovens e adolescentes? Eu acho que tinha que ser mais discutido, mais abordado nos colégios também, porque a adolescência hoje em dia não está fácil, então tem que incentivar e abrir a mente dos jovens e adolescentes para eles poderem se protegerem dessas doenças que estão soltas por aí, né? Obrigada, Ana Paula. Boa tarde, meu nome é Mauro Ferreira da Silva, sou agente comunitário de saúde técnico, trabalho aqui no Rinaldo Delamare. Vim hoje aqui estar com vocês para falar sobre saúde, fui convidado para colaborar com vocês e aí a gente vai fazer essa troca aqui e espero poder colaborar. As ISTs no nosso território, que é um território de muita vulnerabilidade, e ele compõe as favelas Rocinha, Vidigal, Parque da Cidade, Favelinha, e esse conglomerado de bairros, nós temos um índice muito grande de ISTs acontecendo, principalmente na nossa população jovem. É importante que se tenha um conhecimento dentro do território dessas doenças, dessas infecções, para que, quanto antes possível, as pessoas compareçam às unidades de saúde, que façam teste de hepatite, façam teste rápido, que se vacinem, que tomem a vacina da HPV. Então é muito importante que todo o nosso jovem do nosso território tenha ciência do que é os agravos através das ISTs. IST é infecção sexualmente transmissível. As infecções se dão através das relações sexuais ou com aparelhos sexuais. Os meios de transmissões, como ela diz, já diz tudo que é por transmissão sexual, o contato da mucosa masculina com feminino acarreta em algumas possíveis infecções. Nem todas as pessoas que vão ter relações sexuais vão estar cometidas da doença, mas não tendo cuidado, a troca de parceiros, aparelhos, tudo isso tem a possibilidade
de que as pessoas tenham infecções sexualmente transmissíveis. E os cuidados a se tomar quanto antes procurar as informações para um jovem que quer iniciar a vida sexual, por exemplo, ele passar numa clínica da família, conversar com o enfermeiro, com o médico, ter as orientações de usos de preservativos ou de métodos contraceptivos, né, que ajuda aí nesse combate às infecções. Normalmente o jovem ele é muito tímido para perguntar, mas a abordagem na clínica da família com os enfermeiros ela é muito voltada para temas como esse, principalmente os jovens quando adentram a clínica da família, os profissionais, enfermeiros e médicos estão preparados para direcionar essa conversa e aí oportunizar a orientação a esses jovens que pretendem iniciar a vida sexual. A mais predominante é a sífilis. E a sífilis, por exemplo, não só ela acomete, principalmente, principalmente uma questão de observação na clínica da família e nas unidades de saúde, porque a menina que for acometida pela sífilis, por exemplo, e vier a engravidar, ela corre o risco, inclusive, de passar a sífilis, que a gente chama de sífilis congênita, para o filho. Na verdade, as ISTs, ela não tem essa incidência no sexo, ela se dá por completo entre homens e mulheres. Essa abordagem é fundamental, eu quero até aproveitar para parabenizar a toda a direção, a vocês quanto grupo, a todos os profissionais que são envolvidos com esses temas, que é muito importante a gente disseminar essa informação. Cada um jovem que compreende e absorve a informação sobre os cuidados, ele vai evitar ao longo da vida dele todinho que ele tenha uma contaminação, uma infecção de doença sexualmente transmissível. Então é muito importante que chegue ao máximo de jovens possível as informações, tanto do cuidado quanto do tratamento, caso ele tenha sido exposto. É extremamente comprometedor a saúde dos nossos jovens por conta das ISTs, tanto que houve naquele momento a presença do ministro aqui dentro da Rocinha para falar e dar essas informações, né, de como estava se dando isso, dos números crescentes e dos cuidados que a gente precisava ter com esse jovem, principalmente com as informações, orientando, né, e fazendo com que essas informações alcançassem o máximo de jovens, porque era um número muito grande e crescente nas ISTs dentro do nosso território. As ISTs, quando um jovem nunca vai chegar lá para dizer que está com algum sintoma de IST, ele vai lá com algum desconforto, principalmente meninas, né? Porque no caso dos meninos, ele consegue ver no pênis, por exemplo, alguma protuberância, alguma ferida, alguma mancha, né, alguma secreção. No caso das meninas, como o órgão é interno, às vezes demora muito que essa menina observe. Mas as coisas mais comuns nas meninas procurando coisas relacionadas a corrimento. Então, talvez o odor mude, talvez uma secreção, e aí ela fica com a dúvida e procura, mas ela não está pensando ainda na IST. A IST, ela vai ser diagnosticada depois dos exames e dos cuidados que ela encontra dentro da clínica, por exemplo. Mas nunca é dito para ela que olha, vem que você está com uma IST, porque não é assim que funciona. Ela vai e às vezes é cuidado apenas de um antibiótico, às vezes é o cuidado apenas de uma higienização. Então, mas a informação precisa ser acessada para que isso se dê. Olha, a principal orientação deve ser feita dentro do âmbito familiar, principalmente com a mãe. Mas às vezes os jovens têm o tabu de conversar com o pai, com a mãe, né? A gente precisa quebrar esse paradigma e lógico que com pais que entendam e que absorvam a informação do que é. Mas no caso de não poder ser falado com os pais, por medo, por insegurança, é bom que se procure profissional especializado, médico, enfermeiro, para que tenha a orientação certa. As ISTs,
a gente pode viver a vida toda tendo relação sexual sem ter contaminação, seguindo os cuidados e as orientações que são dadas através desses profissionais. É importante que se tenha um cuidado de pais e no âmbito familiar de ouvir os filhos e não ter medo de falar, porque o tempo determina a gravidade. Se você não se comunicar, ou com seu familiar, com seu responsável, ou se não com um profissional de saúde, se você não se comunicar, aquilo que poderia ser tratado apenas com antibiótico, né, oral, por exemplo, você talvez vai ter que fazer um tratamento longo, com injeções e acompanhamento, e isso pode afetar até futuramente na possibilidade de você vir a ser mãe. Então, e no caso do menino também, do rapaz também, existem várias doenças que pode até incapacitar. A gente pode falar aí a gente falou da sífilis, mas tem crista de galo, né, cancro, tem várias doenças graves que algumas pode sugerir até amputação. Então a gente não quer isso. Vale a pena todo jovem sentar, ouvir, buscar informação. Hoje vocês têm uma ferramenta muito grande que é o Google, está aí. Você procure sites de medicina que informem a respeito das doenças, né? E a partir dali você vai começar a observar que os cuidados com si próprio vai mudar através da informação. Porque quando a gente não tem informação, acontece muita besteira. E a gente quer ajudar nesse momento de que não se haja besteira. Ninguém quer impedir ninguém de se relacionar, pelo contrário, as pessoas vão se relacionar, quer nós queiramos ou não, então, mas que seja com segurança. Existem vários métodos contraceptivos, né? Alguns para evitar a gravidez e outros para evitar a doença. Então, procure a informação através de um profissional de saúde, vá sem tabu nenhum, vá sem medo. Se você é adolescente, inclusive, você pode ir sozinho na unidade de saúde, você não precisa ir com o seu responsável, porque às vezes você tem a preocupação de falar para o pai ou para a mãe do que está acontecendo, e aí o profissional de saúde, ele está apto para ouvir e te orientar. Não deixe de ir em momento nenhum, acesse a sua clínica da família, tome as vacinas do HPV. Quem ainda não tomou, por favor, tome a vacina do HPV. Agora o Ministério da Saúde diminuiu, uma só dose. Quem já tomou alguma não precisa tomar mais. Quem não tomou nenhuma vai para tomar uma única dose do HPV, porque isso também impede que a mulher futuramente tenha câncer do colo do útero, né? Porque é uma doença que a partir da relação com homens, né? A menina contrai o HPV, e aí isso pode afetar, inclusive, na vida saudável dessa futura mamãe. Então, procure uma unidade de saúde, fala com o médico, fala com o enfermeiro, não tenha tabus, quebre esse paradigma e tenha uma vida muito saudável.